E no programa de hoje nós vamos estar conversando com três pesquisadores, e um deles já é bem conhecido nosso aqui, é o Walter Martins. Também temos o professor Antônio Ronaldo Garcia, e hoje temos um convidado que vai estar de forma remota conversando conosco, que é o Paulo Silva. Paulo Silva é mestre em matemática através do Prof. Mátio Fessa, pós-graduado em gestão escolar e coordenação. Deixa eu ver aqui. Ah, também fala aqui que ele trabalha na coordenação da Universidade Católica em Açu, graduado em licenciatura em matemática pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e atualmente é professor efetivo do governo do Estado do Ceará na EEMTI, em João Barbosa Lima, em Itaiçaba, Ceará. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer. Estamos aqui aprendendo uma forma nova de fazer as transmissões em multiplataformas, mas já já estaremos tudo estabilizado. Pronto, já chegou aqui para mim no Instagram. Estou vendo que a Amanda já está participando aqui também. Ok. A Márcia Fernandes também já está chegando. Bem-vinda, Márcia. Ronaldo conseguiu acessar aí o link? Bom demais. Então, pessoal, vamos aproveitar e vamos compartilhar aqui pelo Instagram também, para que mais pessoas fiquem sabendo do nosso programa e possam acompanhar. Hoje nós estamos transmitindo tanto pelo Instagram, como também pelo Facebook da Verbo, como também pelas plataformas de TV a cabo. Ok. Boa tarde, Márcia. Bom demais. Então, quero aproveitar e iniciar e dar a oportunidade aqui para apresentar o professor Ronaldo, professor Walter. Pode ficar à vontade, Ronaldo. Nosso programa Prof. Mate, em especial para o nosso projeto de desenvolvimento das ações do Prof. Mate. Espero sucesso. Muito bom. Professor Walter. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa live aqui. É uma satisfação estar aqui com o professor Ronaldo, com o professor Jackson, com o Paulo Silva. O Paulo Silva fez um trabalho magnífico no Prof. Mate. Nós temos muito interesse em poder destacar aqui os aspectos do trabalho dele. Muito bom. Professor Paulo, o senhor está conseguindo nos ouvir? Eu não consegui ouvir agora há pouco, mas se eu estiver podendo nos ouvir aí, dê um ok. Estou escutando bem. E Pronto, vocês? agora chegou. Agora eu estou escutando muito bem. Professor Paulo, inicialmente quero dizer que é uma honra poder estar conversando com o senhor aqui mesmo de forma à distância e dizer que fique bastante à vontade. Vamos estar conversando sobre as atividades que o senhor participou no Profmat. E desde já gostaria que o senhor tivesse esse momento inicial para se apresentar. É um prazer rever os professores aí, meu orientador e o professor Walter. Estou feliz em ter sido convidado e estou aqui para colaborar no que for necessário. E gostaria já de aproveitar e pedir o link que a galera aqui está pedindo para poder acessar e acompanhar o trabalho. A menina, Ronaldo, pode mandar o link aí pelo zap para mim, que eu compartilho. Tem o zap dele, Ronaldo, para enviar o Ronaldo link tem. para ele. Vou enviar. Beleza. Então, professor Paulo, hoje nós estamos transmitindo em várias plataformas, tanto pelo Instagram, como também pela TV e outras plataformas. Se você estiver nos acompanhando, se alguém estiver nos acompanhando pela TV e queira interagir conosco, basta acessar aqui direto também o canal no Instagram, que a interação estou fazendo com o pessoal que estiver no Instagram. Ok? Tanto se você está pela TV ou se está pelo Facebook, hoje a gente vai estar interagindo aqui mais pelo Instagram. Temos uma novidade também, né? Ontem saiu uma peça, não foi, Walter? Professor Walter escreveu um material infantil e esse material está sendo transformado agora em arte cênica
Pode falar um pouquinho, Walter, sobre esse trabalho? Sim. Na verdade, foi um trabalho que nós fizemos em 2017, mais voltado para a questão de reciclagem, educação ambiental. E aí foi um trabalho lúdico, né, para as crianças. E uma empresa de teatro lá de São Paulo teve acesso ao livro, né, e nos procurou pedindo autorização para a gente permitir que eles fizessem uma peça e está sendo apresentado agora nas férias lá num shopping em São Paulo, né. É um trabalho de divulgação de ciência, né, mas assim voltado para criança mesmo. Muito bom, é uma iniciativa muito importante. Tô vendo aqui a Jesquinha entrou. Eu acredito que deve ser minha irmã Jéssica. Eu tenho uma irmã chamada Jéssica. Não sei se é esse o nick dela aqui. Se for, coloca aí, Jéssica. Se você for minha irmã. Tem a Claudenise também está participando por aqui. A Merismara também. Sejam todos muito bem-vindos. O Rogério também está chegando. Então, o pessoal já está começando a chegar. E vamos conversar um pouquinho agora com o Ronaldo e com o Paulo também sobre a pesquisa. Ronaldo, o Paulo, ele trabalhou junto com você no Profmat. Como é que foi a interação dele junto ao Profmat? Eu tenho uma ligação muito grande com o Paulo Roberto, porque eu acompanhei os seus estudos de graduação na UERN, né? Ele fez matemática, licenciatura em matemática na UERN, eu acompanhei ele durante a sua graduação. E ao ingressar no ENA, né? Ingressar no Profmat, eu fiquei assistindo a sua entrada e o seu desenvolvimento dentro do programa, né? Então, o Paulo Roberto, ele é um cara que tem mostrado muita garra. Ele é daqueles candidatos que sempre tinha uma grande facilidade de entrar no exame do Exame Nacional de Acesso, mas por alguma razão ele não conseguia paz suficiente para passar no Exame Nacional de Qualificação. Eu acho que ele fez uns 3 ou 4 ENCs, mas não perdeu as esperanças e continuou trabalhando, continuou perseverando. E o bom disso é que ele, durante este período, ele procurava desenvolver o seu trabalho dissertativo, estando ou não vinculado ao Profmat, né? Que ele teve momentos vinculados, momentos desvinculados. E aí é bom que ele conte de fato essa história, né? Porque ele faz parte daquele grupo de alunos que no seu dia a dia de sala de aula construiu o seu próprio elemento de pesquisa. Então isso aí é uma vantagem muito grande dele. Trabalhou esse elemento de pesquisa de forma fantástica e executou um excelente trabalho dissertativo. Mais que isto, né, ele colaborou fortemente para a estrutura de ensino fundamental na cidade onde ele mora, né, Taiçaba, sua cidade de origem. Então, já esteve apresentando esse trabalho em encontros locais aqui na UFESA, né? O primeiro colóquio de matemática, nós realizamos um ano retrasado, antes da pandemia, o último que nós realizamos antes da pandemia. E o resto eu vou deixar para que ele nos informe, porque ele tem mais conhecimento de causa que eu como orientador dele, ok? Muito bom. Muitas pessoas entrando aqui também na live. O Cosme, Franklin, a Lúcia, acredito. Daniel também. Então, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui entrevistando o Paulo e mais 2 pesquisadores aqui da área da matemática, do Profmat, que é o mestrado profissional em matemática aqui da UFESA. É algo muito
uma ferramenta poderosa, tem aperfeiçoado muitos professores aqui, gerado muitos mestres aqui para nossa região, né? Melhorado a formação acadêmica. E estamos aqui com o professor Paulo. Paulo, o professor Ronaldo já começou a falar um pouquinho aqui sobre a sua história dentro da UFESA, no Profmat, e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o que foi estudar no Profmat, o que te levou a vir estudar aqui no Profmat, a fazer o exame, entrar e concluir esse mestrado que é tão importante aqui para a nossa universidade, para a nossa região. Fala um pouquinho sobre o que te levou a estudar no Profmat e, se puder, até um pouquinho antes, né, o que te levou a ter esse interesse já pela matemática, né? Alguns são desde criança, outros já mais tardio. No seu caso, como é que foi que se deu o interesse pela matemática até chegar a esse altíssimo nível já de mestrado, né? Bem, então, novamente, boa tarde. Então, vou tentar fazer um pequeno resumo, né? Afinal de contas, eu já estou há 37 anos na profissão, então tem um pouco para falar. O meu interesse pela matemática, ele surgiu de uma maneira inusitada, que foi quando eu estudava a sétima série do primeiro grau. Eu tirei duas notas muito negativas, baixíssimas. Aí, conversando com o professor, perguntando qual era a possibilidade de eu recuperar aquilo ali, se tinha tempo ou não. Aí o professor, a maioria na época, disse que nos primeiros meses você demonstra todo o seu potencial. Então, eu me acostumasse que minha média ia ser baixa e trabalhar não foi para recuperação já. Aí tomei isso como um desafio, disse para ele, depois eu acho que você não deveria se portar assim e vou mostrar que dá para se recuperar. E comecei a dedicar mais aos estudos, minha média melhorou. No final do ano, consegui aprovar por média. Então, fui parabenizado pelo professor, que ele achou um crescimento que ele nunca tinha visto como em aluno, né? Quando o aluno, aqueles conceitos antigos, quando o aluno é fraco, então ele não pode crescer. Então, eu passei essa situação. Depois, nossa cidade não tinha o ensino médio, eu precisei ir para Aracati, cidade vizinha, para cursar o ensino médio. Chegando lá, encontrei o professor de matemática, irmão Eduardo Regis, no Colégio Marista, e ele me deu todo apoio. Ele dizia muito que eu ia ser o sucessor dele na escola. Ele gostou muito da maneira de eu trabalhar e tudo. Aí pronto, eu comecei a me encantar. Na cidade onde eu moro, a carência de professores era uma constante. Então, quando eu concluí o ensino médio, o professor de uma escola filantrópica, a única que tinha que trabalhando já até o primeiro ano do ensino médio, e trabalhava o pedagógico normal, antigo normal, ele viajou e a escola ficou sem professor. Então, eu fui convidado, isso em 87, já convidado, terminei o ensino médio, fui convidado a trabalhar, a lecionar matemática. Né? Aí começou o meu trabalho. Fui muito bem recebido pela primeira turma e de lá para cá comecei a me dedicar aos estudos. Só que na minha época, estudar matemática, ela estava muito ligada só mesmo a resolver problemas, né? Professor que sabia fazer contas, né? Aquela cultura que quem sabe matemática, quem sabe resolver problemas. Então, comecei a lecionar, mesmo só com ensino médio, mas sentindo carência de mais aprofundamento, então, mas somente em 98 foi que eu fui fazer a minha faculdade. Então, prestei vestibular na UFESA, na UERN, que diga, fui aprovado e comecei. Foi lá que eu conheci Ronaldo pela primeira vez, quando eu vi essa irreverência do Ronaldo,
No momento eu fiquei assim, meio assustado, né? Com a maneira. Um cara do interior, aí chega naquela, bem extrovertido, Ronaldo, aquele jeitão dele. Mas de lá, quando eu conheci, ele vinha e eu questionava muito com ele. Ele me dizia a frase seguinte: eu cobro mais de você porque você tem potencial. Não sei se lembra dessas frases, lá na UERN ainda. Você tem potencial, então não posso deixar de exigir de você. E foi assim, foi as cadeiras mais difíceis para eu pagar, foi a dele. E era a minha limitação, que é aquela parte de demonstração. Sempre foi o meu calo, né? Pronto, concluí em 2002. Surgiu a oportunidade que a SBM forneceu de você ampliar os conhecimentos, mestrado profissional. Eu praticamente só não fui da primeira turma, mas eu fui em 2012, a minha primeira vez. Então eu fiz, e, e quando fui aprovado, né, que aí foi participar. O professor Walter também, ele marcou bastante, que depois ele conversando comigo, ele dizendo que eu fui um aluno, ele superou as expectativas. Ele sabe da dificuldade que eu tive para pagar a cadeira dele. Muitas cadeiras difíceis para mim. Eu era um veterano, né? Um monte de alunos recém-saídos da faculdade e eu parado há mais de 10 anos. Então, mas a turma me acolheu, a minha primeira turma me acolheu bem. Era muito legal, mas ele sentia essas dificuldades. Ele via que eu tinha dificuldade, mas deu, assim como os outros, o suporte que eu precisei. Eu precisei para ir devagarinho concluindo. Então, fui para a primeira, o exame de qualificação, né, o ENC. Foi um desastre para mim. Depois disso, passei por problemas de saúde, tive que me afastar por um ano. E depois, quando voltei, ainda tinha algumas cadeiras para pagar, aos troncos e barrancos, e fui para o segundo, qualificação. Também não consegui. Aí veio, o Ronaldo dizia, aí faz de novo. Aí eu peguei, fui fazer, fiz outro exame de acesso. Tinha que fazer novamente o exame de acesso, fiz outro exame de acesso, não tive problema para aprovação. Completei mais, paguei algumas outras cadeiras e fui fazer os exames de qualificação. Fui fazer o terceiro exame, não atingi o perfil. Com bastante dificuldade, né, nas questões, elas eram bem demonstrativas, mas não dava, não conseguia. O apoio da minha família, minha esposa e meu filho ia comigo, né, eu passava a tarde todinha lá esperando. Quando eu saía, a esposa olhava para mim e perguntava, e aí? Aí dizia, não foi dessa vez. E ela disse, tudo bem, vamos tentar de novo. Fiz o terceiro, fiz o quarto, e nada. Aí Ronaldo de novo, e aí, Roberto? Nada. Aí disse, o homem do X. Questões de múltipla escolha eu passava, não tinha problema, mas na hora de dissertar, de justificar, era o meu caso. Fiz de novo, aí foi para a quinta vez, né? Aí quando foi na quinta vez, eu tinha até pensado em desistir, mas como eu sempre conversava com meus alunos, que a gente, que é porque não chegou a hora, não estava na hora, e eu sempre preguei isso com meus alunos, então eu disse, eu vou até o fim. Só tem duas maneiras se eu morrer antes ou se o Profimate acabar, porque enquanto tiver exame de acesso, eu estarei fazendo e tentando a qualificação. Graças a Deus, Nossa Senhora também me ajudou. Eu conto isso com bastante alegria. Eu estava cansado já de estudar, dediquei mais aos estudos, cansado mesmo. Na véspera da prova, na noite anterior aqui, e uma questão que sempre me pegava era a recorrência. Recorrência, eu não conseguia. Eu cansado, aí veio aquela voz e disse assim, tu não vai revisar a recorrência, não.
Aí eu dizia, menino, Rosa, eu ainda vou revisar isso, cansado. Aí peguei, abri um vídeo do professor Bruno Glass, aí estava lá uma questão de recorrência, várias questões, olhei, e como o Ronaldo também disse para mim, que quando a gente não sabe, a gente tem que fazer muita questão, porque vai que aparece uma parecida. E foi o que apareceu. A questão, quando eu abri a prova, que vi o estilo da questão, eu disse, obrigado, Nossa Senhora, por ter me mostrado o caminho. Então, quando terminou a prova, a minha esposa disse, hoje deu certo, eu saí já de sorriso de orelha a orelha, mesmo a questão tendo sido anulada, mas eu já tinha o perfil necessário. Então, o Prof. Mate, ele serviu para mim como a busca do conhecimento, primeiro conhecimento acadêmico, eu não tinha essa bagagem, mostrar que se a gente realmente quiser, a gente, no dia chega a nossa vez, se a gente não desistir. É tanto que, como o Ronaldo disse, o meu projeto estava pronto, porque depois que eu entrei em 2013, em 2015, eu fui convidado pela minha irmã, que ela era professora do Fundamental 1 e tinha dificuldade em matemática. E aqui a nossa cidade, ela se preocupa muito com a qualidade do ensino. Então, como ela tinha dificuldade, ela disse, vou falar com o Paulo, e lá surgiu a ideia do projeto. E de 2015 eu já comecei a trabalhar esse projeto lá na escola do Fundamental 1, porque lá, para mim, era a base, era onde a gente tinha. Porque quando a gente se reúne, quando reúne vários grupos de professores que perguntam, e aí, como é que tá? O pessoal diz, não, os alunos não têm base, o aluno não tem base. Essa é a reclamação maior. Então, em 2015 eu comecei, disse, um dia eu apresento o projeto. Aí, quando passei, fui conversar com o Ronaldo, levei a proposta, o projeto já estava praticamente, as ideias, tudo assim, não estava no estilo dissertativo, mas levei todas as provas, tudo que tinha feito com o apoio da escola, das duas diretoras, que passaram duas diretoras por lá, a Claudenise e a Rosângela, e as três professoras que abriram as portas, trabalhavam em 3 salas, abriram as portas para mim e a gente construiu junto esse projeto. Então, foi assim. Aí, quando o Ronaldo viu o projeto, ele disse, não tem mais o que pensar. Esse é o trabalho que você vai dissertar. Então, um resumo simples, é isso aí. Eu fiquei muito feliz, porque as primeiras ideias, quem mora aqui no interior, era só concluir. Depois, conheci o Fabrício também, porque quando eu comecei, Ronaldo é que era o coordenador geral, para você ver como demorou, né? Ronaldo era o coordenador, e conheci o Fabrício, ele também gostou muito. A banca acrescentou as sugestões para engrandecer mais ainda, e foi isso. O projeto em si, o pequeno histórico da minha trajetória pelo Prof. Mate foi isso. O que eu tenho para dizer para quem está ouvindo, que quer fazer, que insista, se não passar na primeira, vai ter uma segunda, vai ter uma terceira, vai ter quantas forem necessárias. Mas se você tiver foco e determinação, você chega lá. Quer dizer, eu sou mestre, estou com 53 anos hoje, mas já consegui chegar ao título de mestre. Trabalho numa cidade pequena, no ensino médio, com muito gosto, e tento aplicar e vou aplicando tudo aquilo que eu aprendi com vocês. Então, só tenho a agradecer ao Walter, as palavras de força desse grupo. Então, eu precisei entrar 3 vezes, né? 3 para quê? Então, esse é o Excelente, primeiro Paulo. resumo. Muito linda a sua história, uma história de superação. Parabéns mesmo por todo o esforço. Gostei da frase que você falou, né? Só tem uma forma de eu desistir. Ou se eu morrer, ou se o Prof. Mate acabar. Muito bom, também expressando a sua fé. Excelente. E muita gente aqui interagindo nos comentários. Tô vendo aqui a Naidantas chegou aqui também. A Luciene colocou um orgulho para nossa família de professores. Também havia falado que Luciano, era um grande orgulho, né? Deixa eu ver aqui.
Ela colocou: você faz parte da nossa história. Deixa eu encontrar outros também. Tem vários comentários, né? Raimunda, claro, também está por aqui. Ela colocou: você é um grande exemplo de superação, meu primo. Muito bom, a prima aqui chegando, né? Pri Francisco colocou aqui: trabalho excelente. Para quem está chegando agora, pessoal, esse é o programa Verbo Ciência, que é desenvolvido aqui na TV Rede Verbo. E dentro desse programa Verbo Ciência, que tem esse espaço toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, nós temos alguns programas de parceria com a Universidade Federal, a UFESA, o programa Divulgando Ciência, que é coordenado por mim, pelo professor Walter, o programa Divulgando as Ações do Profimat, que está acontecendo agora também, que é coordenado pelo professor Ronaldo. Então, toda semana, sexta-feira, 3 horas da tarde, se liga aí no Verbo Ciência e você vai ter essas histórias de superação, pesquisa. Agora há pouco falamos de uma pesquisa, um trabalho publicado pelo Walter, que já está se transformando em peça teatral. Quem sabe vai chegar a ter outros voos maiores, né? Então, tem mais pessoas aqui também comentando. A Lia colocou: como falei, Paulo Roberto é um referencial para todos nós. Isso é muito bom, né? Você ter pessoas como referenciais na sua vida. E ainda mais como ele falou, né, que está em uma cidade pequena. Uma cidade pequena pode ter grandes pessoas, né? Isso é excelente. A Gleide Dantas também está por aqui. Carla. Deixa eu me ver. Não sei se eu vou conseguir ler todos, porque o pessoal vai passando. Muita gente passando por aqui, Ronaldo, hoje. Vou pegar aqui mais alguém. Luciano a gente já falou, não foi? Raimundo. Muito bom. Ícaro também está por aqui, né? Ícaro Pascoal. E é isso, que história bonita, né? Vocês acompanharam mais de perto. Quer falar um pouquinho? Sim, então ele contou uma parte da história. Tem a segunda parte, que é mais bacana. Quer dizer, essa parte é muito interessante da história dele, né? Da luta, tal. Tem a outra parte, o impacto do trabalho dele para a cidade. Não é qualquer um trabalho do Profimático que você consegue mensurar isso. Mas o trabalho do Paulo, isso fica notório. Então, isso também é uma coisa interessante para ele comentar com a gente, né, Ronaldo? Então, Paulo fez um trabalho Que tem um alto impacto na cidade que tem dele. impacto na cidade dele, né? É que, na verdade, o trabalho do Paulo a própria estrutura da cidade dele, como ele colocou, não tinha um ensino. Qual é a cidade mesmo? Pode repetir? Itaiçaba, Itaiçaba, no Ceará. estado do Ceará. Não tinha ensino médio, né? Quando ele estava por se formar, né? Quando ele estava lá estudando, ele foi preciso mudar para Aracati. Uma particularidade de Itaiçaba é que cada escola cuida de seu nível de ensino. Escola só com nível fundamental menor, escola só com nível de fundamental maior, escola só com nível de segundo grau. Então, e não tem escolas particulares. Todas as escolas são públicas. Então, quem quiser estudar em Itaiçaba, quem mora em Itaiçaba, quer estudar em Itaiçaba, ele mantém escolas públicas. Eu acho que também isso faz com que a preocupação pela escola, apesar que também está no estado do Ceará, seja bem maior, né? E o problema que estava sendo observado era sobre os exames externos, sobre as avaliações externas, né? Os descritores, né? Que são, por exemplo, o qual o aluno está aprendendo frações, o qual o aluno está aprendendo geometria, o qual o aluno está aprendendo determinado conteúdo, né? A significância da aprendizagem ali, né? Aprendizado. Então, isso chamou a preocupação, isso chamou a atenção, esses resultados externos, chamou a atenção da irmã do Paulo, que trabalhava nessa escola do Fundamental, e ela levou o problema para ele, e ele usufruiu do programa amigo da escola, ingressou na escola, fez um trabalho a priori com os professores da escola, tipo, como é que você está ensinando fração? Como é que você está ensinando geometria plana? Como é que você está apresentando isso e aquele conteúdo? Após detectado isso, ele partiu para a questão dos alunos e, mais que isso, a valorização da escola, o ambiente escolar. E a escola ela passou
ser um problema de todos, não um problema só do professor, só do funcionário, mas também do aluno, pai do aluno. Então, ele fez as pessoas vestirem a camisa da escola. Tinha momentos recreativos, criou-se hino, criou-se paródia, né? Quer dizer, tinha momentos que eles iam à praia, né? E tudo isso foi graças a esse trabalho dentro da escola. Acho que o Paulo, ele deixa uma marca nesse sentido, né? É o impacto que ele traz para a educação do fundamental na escola. Ele tem uma questão de como ele conseguir chegar a esses professores sem causar danos, né? A relação, né? A relação, quer dizer, ele consegue chegar aos professores, consegue chegar ao aluno, e o mais importante, ninguém solta a mão de ninguém. Às vezes você tem alunos rebeldes, né? E esses alunos rebeldes, eles não iam embora para casa, não eram expulsos de sala de aula. Eles eram levados para um pátio, onde uma pessoa acompanhava ele e ele teria as atividades comum como teria dentro de sala de aula, só que particularizada, né? Então, esse trabalho fez com que melhorasse os índices das avaliações externas da escola e outros resultados foram obtidos a partir daí. Então, quando o Paulo Roberto ele vem de Itaiçaba, graças à sua aprovação no ENC, com as disciplinas completamente pagas, totalmente pagas, porque foram várias entradas, né? Foram 5 exames. Quer dizer que ele teve 2 entradas, porque cada entrada dessa ele tem direito a fazer 2 exames. Então, na terceira entrada, ele consegue passar, né? Ele consegue passar. Então, mas aí ele traz um caderno com todas as anotações, com o trabalho praticamente desenvolvido à mão. E eu digo, e me conta o que foi que ocorreu. Eu digo, não, você já tem trabalho, agora é sentar e escrever. Procurar alguém para lhe ajudar na questão lá mais próximo, né? De língua portuguesa, de estruturar o texto. Traz esse texto para que a gente dá um trabalho, o texto de forma científica, e aí a gente conclui seu trabalho. Então, eu acho que o trabalho do Paulo Roberto, ele pode contar com mais propriedade. É uma experiência muito boa. E como você colocou aí, né? Não basta se lamentarmos, não tem base, não basta lamentarmos. Nós temos que arregaçar as mangas e não desistir do aluno, não desistir da escola e acreditar que é possível realizar um trabalho que possa resgatar essa autoestima da escola e trazer alguns resultados que são importantes para a cidade de Itaiçaba, na cidade que ele vive, ou se esse problema fosse em outra escola, em outro local, resolveria o problema daquele outro local. Então eu deixo aqui o Paulo Roberto à vontade para falar um pouco sobre o seu trabalho, né, que é sobre descrever um pouco o seu trabalho aqui para que os colegas, professores também, que às vezes passam por esse tipo de problema, possam tentar de algum modo repetir ou imitar ou tentar aplicar em suas escolas, né, ou sugerir, né? Muito bom mesmo, Paulo. A já falar, o Lian que colocou, a Lian, né, colocou, o Paulo Roberto é referência. Esse projeto foi de grande importância na vida das pessoas no município. Saiu aqui, deixa eu continuar. No município na época que até hoje são mencionados, ou seja, o mesmo tempo passou, mas o trabalho ele ainda é memorado, né, sempre relembrado lá. Muitas pessoas chegando ainda aqui, a Lucimeire, Isaac, pessoal do Verbo da Vida, Tuapé, Ana Maria também, Adenilma, Magalhães, muita gente chegando, né? Então, Paulo, fala um pouquinho sobre a sua experiência com esse projeto, sua visão, as dificuldades que você teve para executá-lo e o legado que ele tem deixado aí para Itaiçaba, no Ceará. Fica livre para falar aí do seu coração e as suas experiências. Certo. Então vamos nós.
Lembrando que eu estou colhendo os frutos dele hoje em dias ainda, né? Porque eu sou o final da cadeia, né? Eu trabalho no ensino médio. Então, os alunos que eu estou trabalhando hoje e do ano que vem ainda são aqueles alunos que eu trabalhei com eles junto lá nos quintos anos. Então, a linha de trabalho foi essa. Primeiro, nossa escola, nossa cidade, ela tem essa particularidade. Nós não temos aluno, nós não temos escola privada. Então, a escola, como nós dizemos aqui, é o seguinte: a escola que estuda o filho do diretor e o filho do zelador, o filho do prefeito, o filho do gari. Quem estuda, a escola ela tem que atender a todos os grupos. E não. O que acontecia? Antes, a gente estava com problema nas avaliações externas. O estado do Ceará, ele tem o seu sistema próprio de avaliação, chamado SPAES, mas o Brasil também tem o SAEB. Então, a gente não estava muito legal nesses resultados. Foi quando a minha irmã, ela assumiu uma turma de quinto ano, né? Pedagogia, assume até quinto ano, mas ela tinha limitação, sentiu a turma com dificuldade em matemática, aí chegou para mim e conversou, perguntando se eu não queria dar umas ajudas a um amigo da escola. Então a gente foi, meu irmão também é professor de matemática, também ajudou, o Antônio César, a família é boa nisso, é modesta, né? Então, fui para lá e comecei a identificar. Então, o que fazer? Em cima daquilo, aí perguntei lá a possibilidade de acesso. Como ela era de uma sala, então ela conversou com as outras duas professoras, que eram 3 salas, a Maria das Graças e a Lucimeire, o que ela achava da ideia de eu participar dos planejamentos. Fui muito bem recebido, afinal, para elas disseram, é muito bom estar com você aqui, porque anos atrás nós éramos suas alunas e agora nós vamos ser colegas de trabalho. Então, esse foi o primeiro fato, né? Como eu comecei cedo, então a boa parte dessa geração passaram pelas minhas mãos. Já conheciam a minha maneira de trabalhar, a minha seriedade, o meu comprometimento, então isso aí ajudou bastante. A coordenadora da escola também abriu os portões junto com a diretora, a primeira diretora Claudenísia, e quando ela mudou de direção, a Rosângela também deu continuidade. Então, o primeiro passo, como fazer? Pegamos todas as avaliações externas, elas geram um relatório. Só que antes, o relatório era gerado e nada, não era utilizado. Então, a gente foi aprender. Começamos com a formação continuada. Primeiro, oficina para apropriação dos resultados do SPAES. Então, pegava os resultados e dizia 20% da turma está no muito crítico, 30% no crítico, alguns no intermediário e poucos no adequado. Isso em língua portuguesa e matemática. Matemática, o problema, como sempre disse, que era o vilão. Então, o que fazer? Vamos entender isso aqui. Aí começamos a levantar, ele vem mapeado aluno por aluno. Então, a gente viu o que o aluno conseguia desenvolver e quais os conteúdos mais críticos para a escola como um todo. E aqueles que geram dificuldade até hoje alguns alunos no ensino médio também. Pronto. Entendendo os resultados, fomos conhecer os estilos de provas. Como é que o aluno era avaliado nesse dia. Então, a gente foi pesquisar, aprender a construir questões do estilo que era cobrado para virar uma rotina da escola, essas ações, e aprender a interpretação da questão, correção de algumas maneiras, metodologias que a gente fazia, que eu descobri que não era mais para ser feita, né, através do Prof. Mate, então
dos estudos, então reformulamos algumas abordagens. Esse foi o segundo passo. Depois disso, tudo com o apoio da escola. Então, nós tínhamos, aí foi feito o quê? No início do ano, porque a prova era da turma anterior. Então, no início do ano, uma avaliação diagnóstica. Baseada nesses estudos, a gente tinha nossa realidade no começo do ano. Aí lá vem o problema da motivação dos alunos. Como a escola é avaliada como um todo, então o primeiro trabalho que a gente teve, que foi um dos mais difíceis, foi a integração. Como eu disse, a escola tinha todos os segmentos da sociedade. Então, se não for trabalhar direito, há sempre as divisões dentro da escola. Então, nós estávamos com alguns problemas, essa turma deu esse problema, e nós trabalhamos a importância da união para o fortalecimento do grupo. Não adiantava eu ter um quinto A ótimo e um quinto B fraquíssimo. Então, um tinha que pegar na mão do outro e continuarmos juntos. Batalha se vence junto. Então, é uma das coisas que eu trago sempre comigo, não desistir do aluno. Mesmo porque passei por aquelas situações, se o professor tivesse dado mais apoio, era melhor. Não desistir do aluno. Ele pode até desistir de mim, mas eu digo sempre aí no começo do ano, eu não desisto de vocês. E assim começou. Com isso, começou a ter as reuniões, conversas, jogos, brincadeiras, para que a turma, que eram jovens, começasse a fazer o laço de amizade. Tinha frases muito duras na época, porque como tinha os melhores da classe, então tinha mãe que dizia, eu não quero que você ensine a fulano, porque ele será o seu concorrente. Então, se você ensinar, você pode perder a sua medalha. Então, a gente precisou trabalhar com pais também, para mostrar isso, que a medalha era o fruto. E se o aluno ele ensina, ele ajuda o colega, ele aprende muito mais. Então, a gente quebrou essas barreiras, continua a escola premiando, mas sem esse problema como um todo. A união. Aí veio para o atendimento individualizado, né? Que é o apoio. Isso é no primeiro ano, né? Então, tudo isso, que foi a linha do projeto, atendimento individualizado. Então, a gente precisava de dar suporte para aqueles alunos que tivessem o tempo necessário para ele aprender. Nem todos aprendem na mesma velocidade. Então, como fazer, engajar aquele aluno para que ele se sinta compromissado, para que ele dê o melhor de si, e com isso a sala cresça, a escola também. Aí, para isso, a gente precisou de suporte. A escola forneceu alguns, mas aí pedimos à secretaria, e a secretaria começou a liberar uns estagiários, contratou uns alunos, né, os professores chamados professores de reforço, para ajudar esses crianças. Então, tinha alguns mais indisciplinados, outros que, na famosa frase que é registrada, que eles não querem nada, mas aí a gente ia ver o contexto social, a tudo isso aí, analisava a coordenadora Valdirene, era muito boa nisso, então, puxava a vida do aluno todo e a gente conseguiu montar programas de estudos individualizados para determinadas situações. Pronto. Veio aqui no Ceará, nós temos a escola nota 10, que atinge um índice que eles desejam lá, ganha um prêmio. Então, a busca era que a escola já tinha sido premiada nos segundos anos, com a escola nota 10, mais de uma vez. Mas nos quintos nunca conseguia chegar na escola nota 10. Então, essa era a meta maior. Todo mundo engajado, todo mundo fazia, como ele disse, paródia. Tem paródias que rodou o Brasil. Até um dia desse eu estava olhando o cara coloca, bota pelo menos direitos autorais, quem fez a paródia. Aí rodou o Brasil. Era muito, naquela música do Despacito, foi show. Fizemos passeios a cinemas, alunos da zona rural, da cidade,
que nunca tinha visto um cinema. Era uma festa, né? Na cidade Muito bom, a vizinha. A escola cidade se vizinha era tornando um ambiente pequena. produtivo, né? Um ambiente de Isso, integração. era integração. E o bom é porque no começo a gente. Você sabe quando vai para cinema, tem gasto, né? Tem a famosa pipoquinha, aquela coisa, e o comer. Aí a gente já tinha conseguido interagir bastante. E alguns alunos eles vamos colocar o nome, quem vai para o cinema. Aí ficava ali uns 2, 3 ou 4 alunos ali, não colocavam. Não, não vou, não. E a gente insistia, aí conversava. Aí já teve um próprio aluno que disse, tio, que eles chamam, na menor eles chamam assim, tio, eu vou dar a contribuição da pipoca e do refrigerante de fulano. Então, aí a gente criou a contribuição mínima é X, então quem pode dar mais? Aí cobre os outros. Então, no final, a gente ia com todo mundo, independente da condição financeira. Para piscinas, era lindo, lindo. A gente vê o brilho nos olhos desses alunos, como nunca tinha visto aquilo. Mas o que mais me marcou foi quando eu vi alunos considerados que não aprendiam nada. Quando mais me marcou, que eu disse até na apresentação, foi quando os olhos da aluna brilhou para mim e disse, tio, eu consegui fazer essa questão sozinho. E aquilo ali foi muito emocionante. Todos que estavam vibraram, a classe apoiou, e ela continuou, esse ano passado ela terminou seu 9º ano, mandou a foto, agradecendo, tudo isso. Eles têm uma boa parte tem. A nossa pena é que a gente não conseguiu manter os 100% ao longo da trajetória, mas a gente, quando ele realmente abriu, mas a evasão foi muito pouca. Então, Maravilha. com todo esse trabalho, o que aconteceu? A escola piloto, foi considerada a escola piloto, que era o do Cineia, o trabalho foi tão maravilhoso, tão assim, contagiou toda a escola que a secretária de educação do município disse: eu vou implantar como política de governo. Excelente. E implantou, já passou 2 anos nesse, aí no 3º ano ela já implantou, a nível, ela começou a ajudar mais, e implantou nas outras 2 escolas do Fundamental 1 do município. Então, eles tinham, além dessas ações, eles tinham um momento de integração entre as escolas, porque a nota do município, ela não é só uma escola, ela é todas as escolas, então precisava que todas as escolas andassem bem. Então, no final de todo esse trabalho, aí teve até carnaval, né? Pré-carnaval, carnaval fora de época, né? A micareta do SPAES. É uma festa linda, linda mesmo. Foi muito bonito. Então, a gente teve todo esse aparato, né, que facilitou, mas aí pronto, no geral foi isso. Aí nos encontros, quando eu me apresentei, um dos professores perguntou, e se não tiver o apoio da secretaria, como é que se trabalha? Eu digo, a gente readapta e limita só ao trabalho da escola. É mais difícil, que a secretaria ela não poupou recurso. O que a gente precisava, é tanto que ela virou primeiro lugar na CRED, porque aqui é um setor, na região, foi premiada por posição a nível nacional. Começamos a levar as ideias, como os meninos estavam bem preparados e dividido levava um diagnóstico para o ensino fundamental 2, dizendo até onde o aluno tinha crescido, para que a outra escola, que a Claudenise, que foi a primeira diretora, ela foi para a 2ª escola. Então, ela já conhecia o trabalho. Então, para tentar implantar lá. Então, não foi tal qual a clientela maior, mas os eventos grandes, ela também conseguiu fazer. Então, nós conseguimos crescer no Fundamental 1, Fundamental 2, e chegou também no ensino médio, porque a Excelente, viu? educação é memória, né?
mas ela Muito chega. bom. Já estamos chegando aqui ao fim, Paulo, por conta Pronto, é do só isso. Aí horário, quando né? chegou no ensino médio, a gente Mas, também já Paulo, foi. eu Já realmente está estou no, impactado aqui, viu? pois é, no Uma intermediário. A gente já experiência está, a muito boa, né? escola do médio está no intermediário. E a gente está sonhando com o adequado. Vai É chegar, vai só dar isso. tudo certo. Acabou Parabéns aquela mesmo, mais uma região vez, cultural. Paulo. É, É, por causa do tempo, né, a gente não vai poder estender ainda mais essa conversa que está muito boa. Mas, pois é, por assim, isso que eu disse, elas têm que olha que tentar coisa resumir tremenda, um né? O ao outro. Profimate impactou o Paulo Silva, né? A sua vida pessoal, sua vida ali em sala de aula, profissional, mas a escola e, como ele mesmo citou, O a município. própria Secretaria da Educação Foi. pegando o que ele produziu e tendo a intenção de transformar numa política de governo para a educação daquela cidade. Então, um único trabalho do Profimat tendo esse poder de transformar a educação de uma cidade inteira e por quantos anos, né? A gente não sabe onde isso pode chegar. Como é que vocês veem aqui? Eu estou diante de dois coordenadores, né, que ambos passaram pelas coordenações. O Walter hoje está coordenando o Profimat. Como é que vocês veem as contribuições que vocês estão dando para o Profimat e esse impacto, né, que a gente não sabe aonde vai chegar? Bom, então, nós estamos tentando. Nós temos muitas joias no Profimate, só que essas joias estão ofuscadas, sem que as pessoas saibam. Então, esse trabalho que a gente faz de divulgação, ele visa mostrar que existem essas joias, né? Então, nós queremos fazer, como com esse trabalho, por exemplo, do Paulo, nós temos interesse na UFERSA de produzir um livro, né? E esse livro seja compartilhado com os professores de maneira geral, né? Porque a gente tem diversos trabalhos no Profimate de alto impacto, mas que ele fica escondido aqui, sem que as pessoas saibam que ele existe, né? O trabalho do Paulo é uma referência muito, muito boa para nós. Inclusive, quando a CAPES pediu indicação de melhor trabalho o ano passado, nós indicamos o trabalho dele como o melhor trabalho do Profimate dos últimos anos, né? Mas tem outros trabalhos de altíssimo nível. Ele é uma referência, mas tem outros trabalhos de muito nível. É muito importante isso. E agora, com a divulgação desse trabalho que nós estamos fazendo aqui, nós estamos chegando a mais pessoas, né? E isso é interessante para a gente ir mostrando aqui nas apresentações, desenvolvendo livros, né? Nós estamos fazendo agora isso, né? De modo que esse trabalho, que essa contribuição fica registrada, né? Para a gente mostrar para a sociedade que nós estamos fazendo alguma coisa importante para a sociedade. Certo. Então, o trabalho do Paulo Roberto é um trabalho magnífico, nesse todos os aspectos que causa um impacto muito grande, né, dentro da sua região, dentro da sua cidade, né. E me vem à tona a fala do Villani, né, que o Villani fala, né, que o Profimate, ele não é só o aluno e a UFERSA, ele acaba envolvendo toda uma cidade, toda uma escola, toda uma estrutura, né? O Villani, ele levava os alunos da rede pública para conhecerem o Instituto Federal e lá ele aplicava as suas experiências. Em Itaiçaba, o professor vai até a escola e lá tenta mudar a realidade daquela escola do ponto de vista educacional, do ponto de vista da valorização da escola, do ponto de vista da união e da força que faz todos unidos, né? Então, esse trabalho do Paulo Roberto, ele tem essa conotação, ele mostra o que o Villani detectou, que é essa capacidade do Profimate ir além dos muros da universidade, né? E é importante como o Paulo Roberto ele chega, né, e ele consegue convencer as pessoas da escola, ele consegue realmente impor seus desejos e eles vão se concretizando, né? E mais importante ainda é o Paulo Roberto ele teve várias entradas no Profimate, automaticamente iguais saídas, mas isso
não tira nem um pouco as suas competências. É um cara muito bom em matemática. Atravessou alguns problemas, né? Essa que é a realidade, principalmente de saúde. Não perdeu o fio da esperança, né? O verbo esperançar muito bem conjugado na sua fala, né? Na sua perspectiva de vida. E conclui o seu trabalho, conclui o seu curso de uma forma brilhante. Com certeza, esse trabalho do Paulo Roberto, ele é um trabalho que foi feito uma dissertação de mestrado, mas ele é um doutorado, porque é um trabalho inédito, de grande relevância, né? Que muda a situação educacional de uma cidade, né? A ponto da Secretaria de Educação se envolver a Secretaria de Educação numa política municipal de ensino, né? Então é um trabalho magnífico e mostra também uma coisa que eu vi quando eu era coordenador e em minhas reuniões de coordenação, o Hilário falar que o professor que está no Profimate, quando ele perde por alguma razão, ele é jubilado por alguma razão, ele não se intimida de voltar, ele quer voltar, ele sente uma necessidade de voltar, ele sente uma necessidade de concluir, não sei, talvez seja por aquela questão que ele cobra do aluno e quando chega na hora dele, ele tem que cobrar dele também, né? Então, é uma questão de honra. Então, eu comecei, tive problemas no caminho, mas vou concluir. Então, ele se sente nessa necessidade de concluir. E nós temos vários casos, não só aqui, né? Como também em outros profimates, Brasil afora, outros polos, né? De professores que, por alguma razão, perdem, porque o Profimate, ele é exame de entrada, exame de qualificação, com 2 chances, e dissertação, né? Tem esses 3 picos. E a dissertação, mas só vai para a dissertação aqueles que gastaram bem as duas possibilidades de qualificação, né? Tem 2 chances, ele gastou bem as 2 chances, senão ele fica para uma próxima, né? E eles nunca deixam de fazer. Então, isso é importante. E o Paulo Roberto, ele desenvolve um excelente trabalho. Por quê? Porque, estando ele vinculado ou desligado, ele mantinha com a sua pesquisa. Ele sentiu... Ele não abandonou a pesquisa. Não abandonou a pesquisa. Então, ele usou o ambiente de trabalho, o projeto Ajudar a Escola, a inquietude da irmã dele, e essa questão das avaliações externas para o Brasil, Ceres, sei lá, que ele falou aí, né? Sarep. Parece. E esses exames externos, né? E ele usou isso muito bem e fez um trabalho grandioso. Excelente. Excelente Bom, trabalho. estamos chegando ao fim aqui do nosso programa. Vamos encerrar assim uns 5 minutinhos, mas eu queria ainda dar um tempinho para as considerações finais do Paulo. Quero deixar aqui já meu abraço aqui para toda a cidade de Itaiçaba. Estou vendo aqui muita gente passou aqui interagindo também. Vi que realmente as pessoas se valorizam e valorizam esse ambiente. Parabéns, vocês realmente estão de parabéns. Continue assim e inspirando também outras cidades aqui aí da região e também aqui, né? Quem sabe esse trabalho ainda vai se tornar algo de relevância, não só de relevância, mas de alcance nacional, não é? Então, Paulo, vou fazer as considerações finais. Em seguida, eu vou passar aqui para Ronaldo e para Walter. Pronto, agora só tenho a agradecer aos professores, a Ronaldo, ao Walter, em nome dos outros professores do Profimate, e a escola que me acolheu tão bem, né? Os professores, Lucineide, Maria das Graças, Lúcia Helena, que é a minha irmã, as diretoras, Claudenise, prima, Rosângela, ex-aluno, todos foram ex-alunos mesmo, né? A coordenadora Valdirene,
né? E todas as outras professoras também. Teve a auxiliadora, teve uma troca de professores. E mesmo depois do projeto, ainda continuei dando alguns suportes à escola. Então, eu só tenho mais a agradecer aos grupos de estudo que os professores fizeram no município. A secretária na época era Marcília, que deu todo o suporte. Então, aí teve o professor Enilson, a professora Cleide, que sempre participaram mesmo. Só Enilson que não era ex-aluno, mas mesmo assim, a gente trabalhou muito bem, assim, aceitando as opiniões, a gente conseguiu fazer. Tem o meu irmão Antônio César também, que é professor de matemática também. Então, eu só tenho mesmo a agradecer como um todo, né? E agora, e aos alunos que seguem essa linha, né? Uma vez um professor perguntou para mim o que eu iria deixar, qual era o meu projeto, porque eu já tenho mais de 30 anos, né? Qual é o meu projeto? Aí eu pensei que estava falando de projeto de dia a dia, de sala de aula, e dizia assim, ela disse, não, eu quero saber o que tu vai deixar. Eu disse, eu vou deixar o máximo de conhecimento nos meus alunos. Meu projeto não é físico. Meu projeto é que todos, eu acredito e vou continuar defendendo, de não deixar nenhum aluno para trás. Que todos eles têm condição de aprender. Uns mais rápido, outros mais lento. Essa é a mensagem que eu faço para todos os meus alunos até hoje. E que não existe, como o Ronaldo disse aí, não tem. Se não tem base, eu estou recebendo os alunos hoje. Se tem algum problema, o problema passa a ser meu. Da minha escola, da escola onde eu trabalho, eu vou ter 3 anos para tentar melhorar. A ideia é, você entrou com um nível de conhecimento, então você deverá sair com um nível mais elevado. Essa é a minha maneira de trabalhar e que, graças a Deus, até hoje é reconhecida por todos, né? Aqui da CRED, o Natan sabe, os meninos todos que trabalharam também comigo nessa linha. É isso que eu tenho. Agradecimento a Deus, Nossa Senhora também, e meus familiares, que me apoiaram nos momentos, que é quem apoia a gente nos momentos difíceis, né? É isso. Muito bom, Eu Paulo sou meio Silva. recluso, né? Às vezes chama Agradeço aí, eu demais a digo, sua participação aqui, a todos os que também estiveram no chat, interagindo, né? Não consegui ler todo mundo. Hoje nós estamos transmitindo aqui pela Rede Verbo TV, em multiplataformas, tanto pelo Instagram como pelo Facebook. Só consegui acompanhar aqui o pessoal do Instagram. Nós também estamos transmitindo pelo aplicativo da Rede Verbo TV, pelas TVs também, TVs a cabo, ou seja, estamos chegando cerca de 400 cidades pela TV a cabo. Esse número está crescendo a cada dia. E quero agradecer a cada um que tem contribuído, né? Seja divulgando ou interagindo aqui. Muita gente passou, mais de 50 pessoas passaram aqui só pelo Instagram. E quero deixar aqui para as considerações finais também do Walter, do Ronaldo. Agradeço mais uma vez, Jacques, por poder participar. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com o Paulo, discutir esse fato importante, de a gente poder levar para toda a comunidade essa experiência tão rica, né? E também, à medida da mesma mensagem do Paulo, que a gente tem uma gratidão muito grande por esse momento e desejamos sucesso ao seu trabalho e ao nosso trabalho de maneira geral. E já que eu agradeço aqui a disponibilidade do professor Paulo Roberto em poder participar, ter aceitado de imediato o nosso convite. É importante esse momento aqui dado pela TV Verbo, no projeto maior Verbo Ciência, né? Nós estamos inseridos nesse projeto como uma seção, o projeto Desenvolvendo as Ações do Profmat, e o nosso objetivo é exatamente este, né? Que a gente consiga fazer com que a sociedade, né, saiba que nós, quanto professores do Profmat, nós como universidade, nós como aluno, ex-alunos, estamos realizando trabalhos importantíssimos para
que tenhamos uma melhor educação, passamos uma educação certificada para os nossos alunos, que na escola pública são professores, e esses professores se envolvem em várias ações, seja da UFES, seja da Sociedade Brasileira de Matemática, seja da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, História de Matemática, História da Matemática, enfim. Agradeço muito esse espaço, agradeço o apoio financeiro da PROEC para o desenvolvimento desse projeto, né? Da UFESA, né? A Prefeitura de Extensão da UFESA, o espaço cedido aqui pelo professor Jackson, que tem sido fundamental para a divulgação do nosso projeto. Ouvir os nossos egressos, encorajar outros, fazer com que a sociedade saiba o que realizamos intramuros, né, da universidade, e que até mesmo tem um olhar diferenciado para quando pensarem o que fazem os professores, o que fazem os estudantes, o que fazem os funcionários da instituição tão importante quanto o FESA, quanto o ERN, quanto o Instituto Federal e escolas públicas em geral, né? Então nós temos um papel, e esse espaço dado pela TV Verbo, nesse programa Verbo Ciência, ao desenvolvendo as ações do Profmate, né? Divulgando as ações do Profmate, é importantíssimo para a sociedade como um todo. Muda visões, né? A respeito do que fazemos e que entregamos para a sociedade. Agradeço muito. Excelente. Então, quero agradecer a presença de vocês mais uma vez, para todos que participaram desse programa, aqueles que não interagiram diretamente conosco, mas que estavam aí do outro lado da TV, assistindo em alguma das nossas plataformas, e dizer que toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, nós estamos por aqui, na Rede Verbo TV, divulgando as ações de Profmate, divulgando ciência. E é isso, um abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau.